Olá, tudo bem? Aqui quem fala é David Delúcio. Espero que vocês estejam bem. Estou gravando esse vídeo para falar sobre o filme que lançou esse mês. E qual o filme? Espera aí que a espada tá ligada. O filme do Masters of the Universe. Mestres do Universo. Bem, o filme estreou esse mês no cinema e eu vim gravar esse vídeo para poder falar as minhas impressões sobre o filme, tá? Bem, eu, conforme vocês podem observar, eu sou fã do He-Man desde sempre. É um filme que é um desenho que faz parte da minha infância. E teve o filme de 1987 que eu fui assistir no cinema. Eu vou até pegar aqui, ó. Vocês estão vendo aqui? Esse aqui é o Blu-ray do filme Masters of the Universe, Mestres do Universo, o filme do He-Man. Esse filme foi lançado em 1987 e eu vi esse filme no cinema. Esse momento, inclusive, tem uma memória afetiva muito grande, porque eu fui ver esse filme no cinema com a minha mãe. Eu nasci em 81. Em 1987, eu tinha 6 anos de idade. Então, para contextualizar, eu ainda não era nem alfabetizado. E quando minha mãe foi ao cinema, eu não sei se porque não tinha opção, eu não sei o que aconteceu, ela escolheu uma opção legendada. Nós fomos assistir o filme do He-Man de 1987, legendado. E a memória afetiva que eu tenho é isso. Eu não era alfabetizado, o filme era legendado e minha mãe ficou o filme inteiro cochichando no meu ouvido, lendo todos os diálogos para mim. Então essa é a memória afetiva que eu tenho do filme. Falando sobre o filme de 87, quanto mais eu assisto hoje, mais eu gosto. Ainda mais comparando com o filme agora de 2026. Porque o filme tem muitas referências ao filme de 87 e ao desenho. Voltando ao filme de 2026, o filme é dirigido por Travis Knight. Bem, o filme, infelizmente, ele não obteve uma grande bilheteria. Isso realmente foi muito frustrante. Por quê? Porque a gente tinha uma esperança que o filme ia bombar, que ia fazer sucesso. E a nostalgia não foi suficiente para isso. Aqui no Brasil, sim, fez bastante sucesso. É o segundo mercado que mais rendeu para o filme, devido à nostalgia. A gente tem a questão da dublagem, que é muito importante, e também a questão que foi exibida aqui o desenho na década de 80, no show da Xuxa, e tem a questão da música do Trem da Alegria. Então, assim, a nostalgia aqui pegou muito forte. Sobre o filme, muitas pessoas não gostaram do filme. Eu realmente não entendi, porque assim, o filme, na minha opinião, é muito bom. Para quem conhece o desenho, ele tá perfeito. O pessoal reclamou muita coisa de que o filme é muito galhofa, tem muita piada. Bem, o filme do He-Man tinha piada o tempo inteiro. Tinha piada no momento das lutas. Eu lembro de um episódio que eu não vou saber o nome, o He-Man, ele jogou o esqueleto na lama e fez uma piadinha no meio da luta. Então o desenho era assim, então o filme ele retratou a mesma coisa. Outras coisas, assim, os personagens. Claro que assim, quando você faz uma adaptação, às vezes não consegue ficar 100%, mas ficou muito bom. A caracterização dos personagens, os atores, a Tila com a Camila Mendes ficou muito legal, o mentor com o Idris Elba, que teve aquela questão de etnia, né? Porque no filme o Idris Elba é negro e no desenho o mentor ele é de pele branca, ele é uma pessoa branca, mas isso também não pegou muito. O Idris Elba deu conta do recado, ficou muito bom como mentor. A Camila Mendes, o pessoal reclamou do visual dela, porque no desenho ela tinha uma roupinha, tipo um maiozinho, que mostrava as pernas. E aí no filme não teve isso, teve só no finalzinho. Mas o que acontece?
Eu também assisti o filme de 1987, esse daqui, ó, vou mostrar de novo, com o Dolph Lundgren. É, e a Tila do filme de 87 também é o tempo todo ela tem uma roupa inteiriça, um macacão, ela tem uma calça, digamos assim, entendeu? Ela não tem um shortinho. Então, assim, várias coisas você vê que também foi inspiração do filme de 87, que não fez sucesso por uma série de razões. O estúdio, ele estava quase falindo, ele tinha pouco dinheiro, então a história do filme de 87 se passa quase toda na Terra. Porque se você fizesse o filme com o universo de Eterna, ia ficar muito caro. Então, para eles economizarem dinheiro, o filme quase todo se passou aqui na Terra, por uma questão de economia. E por conta disso também, o filme de 87 não teve o corpo, não teve o gato guerreiro, e nem teve a transformação de Adam para He-Man. No filme de 87, o He-Man é o He-Man o tempo todo. Não existe a figura do Adam. Tudo isso por uma questão de orçamento da época. Mas o filme, ele foi passando o tempo e cada vez mais ele foi sendo mais valorizado. E eu assisti o filme ontem, sábado, e eu gostei mais ainda. Claro, depois também de ter assistido o de 2026. Então, assim, tem muita correlação do filme de 2026 com o filme de 87. E muita correlação com o desenho. Então, assim, as críticas ao filme eu não entendi. O filme, ele é fiel ao desenho. O Adam, ele é inocente. No desenho, ele também é. Ou ele se faz de inocente. O He-Man, ele gosta de trocar ideia. Ele troca ideia no desenho o tempo inteiro. Ele evita o confronto no desenho o tempo inteiro. Porque o povo reclamou que ele teve essa trocação de ideia com o esqueleto antes de brigar com ele. Isso acontece no desenho. Mas depois, a cena final. Bem, esse vídeo tem spoilers, né? Eu deveria ter avisado antes. A cena final, ele mete a porrada no esqueleto. É uma cena de luta tão boa que poucas vezes eu vi no cinema. Então, assim, o filme, ele corresponde exatamente ao espírito do desenho. Quem queria um filme mais dark, uma história mais densa, talvez pode ser que seja para outros filmes, se caso tenha uma continuação, o que talvez seja difícil, porque o filme não rendeu no cinema. O que a gente ouve falar que a Amazon, né, e a MGM, a intenção não era só render no cinema, era render no streaming, era fazer vender coisas, funcionou, você viu lá a espada que eu comprei? Então assim, o pessoal tá comprando as coisas, mas, claro, a gente sabe que o filme tinha que render no cinema. Por mais que eles falem que a intenção não fosse essa, que a intenção é render no streaming. Por exemplo, o filme vai para o Prime Video. Ou seja, vai fidelizar os clientes. Quem quiser assistir o He-Man no streaming, vai ter que assinar o Prime. Então é uma estratégia boa. Se eles vão lucrar muito com isso, ótimo. Mas seria também bom se eles tivessem lucrado muito no cinema. O que infelizmente não aconteceu e não deu para entender. Mas o que mais não dá para entender é quem se diz fã do He-Man. Claro que cada um tem o seu direito, a sua liberdade de não gostar das coisas, mas não dá para entender porque as pessoas não gostaram do filme, pessoas que se dizem fã do desenho. Por quê? O filme é o retrato do desenho, com grandes referências ao filme de 87, inclusive tem a passagem de bastão do Dolph Lundgren pro Nicholas Galintzi, naquela cena da academia, muito top a cena, clássica, já virou, acho que algo muito marcante para quem é fã da franquia. Então, assim, o filme, ele tem tudo. Ele tem coisas do desenho, referências do desenho e referências do filme de 87. O He-Man, ele troca ideia. O He-Man evita o confronto. Isso existe no desenho. O povo reclamou que isso tinha no filme, mas é a representação fiel do desenho. Vários episódios do desenho, o He-Man chega primeiro trocando ideia com o esqueleto, com os capangas do esqueleto. E aí, quando vê que não tem conversa, aí sim, ele mete a porrada. Aí é o He-Man, fortão. Mas quem reclamou disso, parece que não assistiu o desenho. E é a retratação do desenho. Então, assim, resumo, eu gostei muito do filme. É uma pena que o filme não está dando a bilheteria que se espera, porque é um filme que merecia ter bastante bilheteria, mas a gente sabe da história do cinema. Tem filmes que são campeões de bilheterias e estão esquecidos. E tem filmes que não vão bem na bilheteria e são lembrados para sempre. Mais importante que isso, eu espero que tenha continuação. E talvez a continuação,
o filme se supere e talvez agrade as pessoas que não agradaram, porque o filme é um filme de origem. O que é o filme de origem? É explicando a origem do, do herói, no caso o He-Man. Então ele estava num processo de se conhecer. E aí o filme acaba ele sendo o He-Man de fato e de direito. Os próximos filmes talvez tenham mais ação, mais cenas sérias, se é isso que o pessoal quer, porque eu não me incomodou nem um pouco as piadinhas. Eu acho que o alívio cômico é importante. O desenho nunca foi um desenho sério. Quem estava querendo ver He-Man com pegada de Senhor dos Anéis, claro, vai se decepcionar. Mas a questão não é essa. A questão é que o desenho ele tem um espírito. E o filme ele pegou o espírito do desenho. E muitas referências do filme de 87, muitas referências. A hora que o esqueleto no filme de 2026 fala e aparece a imagem dele assim no céu, tem uma cena igualzinha em 87, que o esqueleto fala em 87 para ligar a holosfera. Outra coincidência é o desempenho do esqueleto. No filme de 87, o Frank Langella ele se destacou. No filme de 2026, o ator que fez o esqueleto, que eu esqueci o nome, que é o Jared Leto, ele também se destacou. Então, assim, parece que é uma coisa que sempre vai acontecer. Porque o, o filme é assim mesmo. O, o vilão tem um protagonista e tem o. Ai, esqueci o nome agora. O antagonista. Sempre também se destaca. Então foi o que aconteceu no filme. Então, o que eu gostaria de relatar é que o filme ele é muito bom, vale a pena. Ele ainda está em cartaz. Se você puder, se você gosta da história do He-Man, vá assistir. Acho que merece. O brasileiro fez a parte dele. Depois, ele não é o segundo, acho que é o mercado internacional que mais rendeu. Ou é o segundo, acho que está perdendo para a Inglaterra. Infelizmente, no geral, o filme não está dando a bilheteria necessária. O filme gastou 200 milhões para ser feito, para ser produzido, tirando os custos de marketing. E o marketing foi pesado, inclusive aqui no Brasil. No Brasil, vou agora abrir um parênteses, teve lá o evento. A Sony Pictures, que é a distribuidora, com a Amazon, a MGM, fizeram um evento muito grande. Teve trio elétrico na Avenida Paulista. Eu fui nesse evento, tive o privilégio de conhecer, de ficar cara a cara com o Nicolas Galintzi e com a Camila Mendes. Eu conversei com eles, claro, troquei meia dúzia de palavras, mas conversei. Inclusive tem um vídeo dessa conversa aqui no canal, é só procurar, tem no Shorts. E foi muito legal, foi uma oportunidade tanta de eu conhecer, eu fiquei cara a cara com o Nicolas e com a Camila. Olha que intimidade, Nicolas e Camila, até parece. Mas foi muito legal. Para quem é fã, eu fui lá só para ver o trio elétrico, vi o show do Trem da Alegria, fantástico, muito bom. E fui surpreendido com o pessoal da produção, que antes eles me fizeram uma pergunta sobre o desenho, para saber se eu realmente era fã, se eu conhecia a história, né? E aí ele me fez uma pergunta, eu respondi, ele me deu um acesso para ir no tapete vermelho, né? Chamado tapete vermelho, para ver os atores passarem e a gente conseguir tirar foto, pegar autógrafo, e no caso eu consegui até conversar com os dois atores do filme, o Nicolas, o He-Man, e a Camila Mendes, a Tila. Então uma coisa bem legal também do que aconteceu em relação a isso. Então, voltando ao assunto do filme, o filme, para mim, cumpre com o que promete, é divertido, passa rápido, é um filme gostoso de assistir. É claro, é um filme ganhador de Oscar? Não é um filme ganhador de Oscar, mas não é para ser. Ninguém queria isso. A gente queria ver a nostalgia do desenho retratada de uma maneira adequada, porque em 87, infelizmente, não foi, por uma questão de orçamento. Mas isso não quer dizer que o filme é ruim. Eu amo o filme de 87 e aconselho todo mundo a assistir. Tem a sua magia, tem o seu encanto. Claro que não vai ter Eterna, não vai ter efeitos especiais grandiosos, não vai ter vários personagens pela aquela questão que eu informei anteriormente de dinheiro, money, orçamento. Já o filme de 2026 trouxe tudo aquilo que a gente queria, porque aí tinha dinheiro envolvido. E com dinheiro a gente consegue fazer as coisas. Tem possível sequência,
Mais um spoiler, se você não quiser spoiler, para o vídeo agora. Tem 3 cenas pós-créditos. Tem o Gorpo, dando a lição de moral, que era tradicionalíssima no desenho, a lição de moral do filme. Depois tem uma pequena amostra da She-Ra, mostrando que talvez esse universo possa se expandir, porque quem conhece o He-Man sabe que o He-Man tem uma irmã, que é a She-Ra. Então, ela aparece também nas cenas pós-créditos. E na última cena, depois que passa todas as letrinhas, toda a produção do filme, tem a Maligna, que ela pega o crânio do esqueleto, só o crânio, e faz uma piada. Fala que já tinha visto ele melhor anteriormente. É muito bom. Então, assim, o filme tem gancho para continuar. Talvez por conta da bilheteria, possa ser que não continue. Mas já tem boatos que já está até confirmado a continuação. Por conta que era o projeto já, e por conta que eles não estão só dependendo da bilheteria do cinema para ter continuidade no projeto. Espero que isso se concretize, que isso se confirme, porque se isso se confirmar, a gente vai ter sequência. E você pode observar todos os filmes de trilogia, antologia, seja lá o que for, cada vez que os filmes vão acontecendo, eles vão melhorando. É natural. Então, com certeza, se tiver o filme 2, vai ser muito melhor. Se eles tiveram alguns erros, que na minha opinião quase não existem, não que não tenha, mas os erros que eles tiveram no primeiro filme, com certeza eles vão ter a oportunidade de corrigir, porque eles têm o feedback, eles estão ouvindo o feedback das pessoas, né? Mas é isso. Na minha humilde opinião, o filme para mim é ótimo, cumpriu com o que prometeu, eu me diverti, eu fiquei satisfeito e espero que tenha mais. Bem, peço que se você gostou desse vídeo, você curta o vídeo. Se quiser comentar, vai ser um prazer ver o seu comentário aqui no vídeo. Se você puder, compartilhe o vídeo. E se aparecer o botão de hypar, clica no hyper para poder divulgar esse vídeo para mais pessoas. Eu, como fã do He-Man, estou muito feliz, muito satisfeito e espero que venham outros. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu agradeço, obrigado e tchau! I'm so prepared. Nicholas, great job. Amazing job. Thank you, my friend. Thank you so much. Thank you so much. Camila. Imagina. Obrigada. Camila, great job. Muito ótimo trabalho. Obrigada. A gente ser brasileiro se orgulhamos de você. Muito obrigado. Obrigada a você. Um belo trabalho. Você pode ser, por favor? Sim. Pode ter uma vez, por favor? Por gentileza. Pode ser. Aqui? Isso. Ai, já empresta o seu Muito pra aqui. obrigado. Great job. Muito obrigado. Nhé, nhé, He-Man, He-Man, nhé.